A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, todos vocês que vão assistir este vídeo, Deus abençoe sua vida, sua família, Deus abençoe seu trabalho, seu lar. Peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal, compartilhem este vídeo, que assim nós vamos estar levando a palavra do Senhor para mais pessoas, amém? Eu vou estar deixando uma palavra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, e eu vou ler o versículo 2 e alguns versículos aqui em diante, tá bom? E matou a espada Tiago, irmão de João, e havendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos pães sem fermento. No 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa nesse dia, né, meus irmãos? Tiago foi morto ao fio da espada, né? O rei Herodes era o perseguidor dos cristãos e mandou prender a Pedro e a Tiago. E Tiago foi morto ao fio da espada, né? Ali eu acredito que a missão de Tiago era até ali, né? Senão o Senhor tinha livrado ele também da prisão. Amém? E vendo que isso agradava o judeu, continuou mandando prender também a Pedro, né? Pedro foi preso também, e Pedro, ali na prisão, era guardado por 4 quaternos de soldados, que significa 16 soldados, né? Ele estava ali preso com cadeias, né? 2 cadeias, e uma cadeia nos pés, uma cadeia nas mãos, e ali tinha 16 soldados guardando a Pedro, né? Pedro ia ser o próximo que ia morrer. Ele estava esperando passar a Páscoa para apresentar Pedro aos judeus. E ali Pedro ia ser morto, né, também. Mas a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro, glória a Deus. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, vale a pena orar, vale a pena buscar ao Senhor. A igreja estava reunida, orando pela vida de Pedro, glória a Deus. A igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Eles não abandonaram Pedro, né? E Tiago também, eles oravam. Só que a missão de Tiago, eu acredito que era só até ali, glória a Deus. Eu vou ler mais aqui na frente. Eu vou ler o 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. O anjo tocou ali em Pedro. O anjo libertou Pedro daquela prisão. E Pedro ali estava dormindo. Aqui no 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam. Pedro estava dormindo. Isso é confiança, glória a Deus. Isso é confiança no Senhor. Nós temos que ter essa confiança. Mesmo que tudo esteja desabando, né? As lutas, as preocupações desta vida, as aflições. Meu irmão e minha irmã, você que está aí do outro lado, não sei qual a sua dificuldade, né? Que você está passando esse dia.
mas descansa no Senhor. O apóstolo Pedro aqui, ele estava dormindo, mesmo preso, mesmo sabendo que ele seria o próximo a morrer ali, que Herodes ia mandar matar ele também. Ele não ficou em desespero, ele confiou no Senhor. Isso é um exemplo de fé para nós, para mim, para você que está aí do outro lado. Que a nossa confiança hoje, nesse dia, vem estar no Senhor, glória a Deus. Pedro ali confiou no Senhor, porque ele estava dormindo. Quem é que vai dormir sabendo que ele é o próximo a ser morto? Né? Preso com 2 cadeias, 16 soldados vigiando ele. Será que nós teríamos essa fé? Glória a Deus. Pedro ali estava dormindo. Isso é confiança. Chama muito a minha atenção essa palavra que Pedro estava dormindo. Glória a Deus. E ali o Senhor, Pedro tinha tanta confiança no Senhor, que ele sabia que se ele morresse, né, se ali ele morresse também, ele seria salvo. É confiança. E Deus tinha promessa na vida de Pedro, né? Que o Senhor Jesus falou sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, né? Seu nome é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tinha promessas na vida de Pedro, né? Você que tem promessa aí, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí do outro lado, não sei onde vai chegar este vídeo, você que tem uma promessa, as promessas do Senhor, ela cumpre na nossa vida, ela cumpre nos nossos dias, na vida dos nossos filhos, do nosso familiar. Aquele que tem promessas, o Senhor vela pela palavra dele, ele cumpre. Se você permanecer firme na presença do Senhor, as promessas do Senhor vai cumprir na sua vida. O apóstolo Pedro, ele tinha promessas. Jesus ali edificar a igreja sobre aquela pedra que é Pedro, né? Ali a pedra. E edificarei a minha igreja, que somos nós hoje. Ali eram os primeiros discípulos de Jesus que estavam levando a palavra do Senhor, né? E ali o anjo do Senhor tocou em Pedro. E o anjo disse, veste-te, coloca as tuas sandálias. E assim ele fez. E saindo seguia, mas ele não sabia que aquilo era real. Ele pensava que ele estava tendo uma visão. Nem Pedro não acreditou, na verdade, ali. Ele achava que ele estava sonhando, que ele estava tendo uma visão. Né? Glória a Deus. E ali Pedro foi solto daquela cadeia. Nos outros dias, os soldados, né? Ali, no outro dia, viu que Pedro saiu dali, estava tudo intacto, né? As portas estavam todas fechadas ali, não tinha arrombado nada, que o próprio anjo abriu o portão da cidade, abriu as grades, quebrou os cadeados, que é assim que o Senhor Jesus faz. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, meu irmão e minha irmã. Jesus está falando com você, a nossa luta é espiritual. A nossa luta de hoje, ela é mais espirituais. Nós temos que lutar contra os espíritos malignos, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós temos que colocar o capacete da salvação. Nós temos que usar a espada do Espírito para combater contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é espiritual, não é contra o nosso filho, contra o nosso esposo, contra ninguém carnal, é espiritual. Jesus, ele quebra as cadeias espirituais, ele despedaça os agrilhões, ele despedaça a seta do adversário, né? Ele despedaça as cadeias de bronze, de ferro, glória a Deus. Quando Jesus chega, não tem para Satanás não, Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Quando ele falou, Pai, está consumado. Jesus venceu na cruz do Calvário por nós. Por isso que o inimigo luta contra nossas vidas, porque ele já sabe que ele é um perdedor. Jesus já venceu Satanás. Não tem uma luta contra Deus e o diabo, não. Jesus já venceu. Satanás já perdeu. Por isso que ele está aí. Ele luta contra a minha vida, contra a sua vida. Porque ele sabe que para nós tem esperança. Para você tem esperança. Para o seu filho tem esperança. Não está perdido não, meu irmão e minha irmã. Seu filho não está perdido. A sua filha não está perdida. Essa igreja que fazia contínua oração pela vida de Pedro.
que nós temos que fazer é contínua oração, é não parar de orar. Não podemos parar de orar. Glória a Deus. E aqui no 13, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Essa menina aqui chamada Rod, ela não abriu a porta quando ela escutou, mas porque ela não acreditou que era Pedro, né? Ela achou que ela ficou ali pasma, ela não acreditou. Muitas vezes o Senhor fala conosco e nós também não estamos ouvindo a voz do Senhor, né? Ali ela escutou, ela viu que a voz era de Pedro, ela conheceu, ó, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, ela não abriu, mas correndo para dentro. Ela não abriu porque ela ficou ali espantada, ela não acreditou que era Pedro, porque Pedro estava preso, né? Então ela não acreditou, porque o poder de Deus, ele é sobrenatural. Às vezes a gente não acredita que Deus pode fazer, e Deus pode, amém, glória a Deus. E Deus está falando com você aí, meu irmão e minha irmã. Deus está te visitando aí, a sua causa não é impossível para Deus. O Senhor pode enviar um anjo aí na sua casa nesse dia, você crê? O Senhor pode enviar um anjo aí, o Senhor envia anjo ao nosso favor, ao nosso respeito. Ele envia anjo, não precisa ser muitos anjos, não. Na guerra entre Senaqueribe e o rei Ezequias, quando o exército Senaqueribe, o próprio Senaqueribe desafiou Israel, mandando a carta para o rei Ezequias, ali ele afrontou o povo de Deus, né, diminuindo Deus. E Deus enviou um só anjo, foi um anjo que passou ali no exército sírio e ali matou 185 mil soldados. Jesus venceu aquela guerra, Deus venceu aquela guerra pelo seu povo. Um anjo passou ali naquele exército assírio. E assim eu falo para você, meu irmão e minha irmã, confia no Senhor, a sua causa não está perdida diante de Deus. O Senhor pode enviar um anjo aí nesse dia, visitar a tua causa, que está na mão da justiça, né? Aquele papel que está lá na gaveta. Deus pode colocar ele para cima e o advogado ali pode entrar na causa, né? E ali o juiz pode te dar a sentença de uma causa ganha. Porque o anjo do Senhor, ele luta por nós. O anjo do Senhor está ao nosso redor. Quem brama como leão é Satanás, ele só brama como leão. Porque o leão da tribo de Judá é Jesus. Ele brama como leão porque ele é um perseguidor, um caluniador, né? Mas o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Nós vamos vencer, glória a Deus. Nós vamos chegar na glória. A nossa terra não é aqui, o nosso destino é o céu. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Não pare, minha irmã, não desista da sua caminhada. Mesmo que a sua causa é grande, a sua luta é grande, você acha que não tem mais jeito, mas para Jesus tem jeito sim, glória a Deus. O Senhor tem anjos ao nosso dispor, os anjos guerreiam por nós, por nossos filhos. Enquanto você está com a tua mão aí levantada, orando para a sua família, Deus está livrando seu filho, Deus está livrando a sua família, Deus está livrando de acidente, livrando da morte. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, ao redor da nossa família. Nós não podemos abaixar a guarda, glória a Deus. Porque se nós abaixar a guarda, o inimigo toma o território. O inimigo, ele ciranda. Ele é sujo. O demônio é endemoniado. Ele é assim que é o nome dele, endemoniado. Mas o nosso Deus é maior que ele, glória a Deus. E nós vamos vencer. Jesus vai salvar o seu filho, a sua filha, vai salvar toda a nossa família, glória a Deus. Porque enquanto nós estivermos na brecha, enquanto nós estivermos na posição de joelhos dobrados, orando, vigiando, fechando as brechas, o Senhor peleja por nós e por nossa casa. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu por nós. Em Cristo somos vencedores, nós não vamos vencer, nós somos vencedores.
Não importa a situação, nós somos vencedores em Cristo Jesus, amém? Deixo para você essa palavra nesse dia da parte do Senhor. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe seu lar, amém? Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus repousa sobre sua casa, sobre sua vida, amém? Não. Oh, meu Deus, não acredito, Senhor, que eu